Fala, fã do esporte, do Bola da Vez, tudo jóia? Bom, hoje estou muito bem acompanhado, para variar, né? Hoje, especialmente bem acompanhado, dois colegas repórteres atuando hoje mais na área do comentário, como comentaristas, ótimos como foram repórteres ótimos, e nesse período inicial, que durou bastante tempo, ambos entrevistaram o nosso convidado de hoje dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, desde que o convidado era garotinho. Dos entrevistadores, eu estou falando do Mauro Naves, participando pela primeira vez do Bola da Vez, o que nos deixa muito honrado, e do André Kfouri, que é figura ainda bem carimbada aqui no programa. Eu e o André, aliás, participamos do último Bola da Vez com o Rogério Ceni, que foi no finalzinho, dezembro de 2015. O Rogério, ainda também na sua atividade anterior, era goleiro, vivia a sua última semana como jogador de futebol. O Dan Stuba, que apresentou o programa, eu e o André o acompanhamos. O André deve se lembrar bem que quando acabou o programa, a gente fez um segundo Bola da Vez com as câmeras desligadas e saímos do estúdio por volta das 3, 4 da manhã. Rogério Ceni, muito tempo ausente, tudo bem que participou de algumas resenhas, sempre vai bem a tua presença, cai bem a tua presença. Queria saber se hoje em dia, na atual função, você teria tempo para, quando acabasse o programa, ficar mais 2 horas jogando conversa fora. Daria tempo, Rogério? Primeiro, um abraço a todos vocês, Mauro, Kfouri, Cleal, um prazer estar aqui com vocês hoje. Nem eu sabia que fazia tanto tempo que eu não falava com vocês do Bola da Vez, mas eu já fiz muito disso que foi por aí, resenha, então eu participei muito dos canais ESPN, da história dos canais ESPN. Eu vou dizer uma coisa, é o meu horário preferido para conversar. Agora, depois dos jogos, a garganta sai cansada, sabe? Mas ainda é o horário que eu mais gosto, é o horário que nós gravamos esse Bola da Vez, que foi, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã, né? E foi até as 2, 3 da manhã, eu lembro, agora lembrando, você falando, me vem à cabeça. Mas é o horário que eu mais gosto e que eu mais consigo pensar em coisas novas. Uhum. Você já consegue ser feliz hoje como treinador, como era como jogador de futebol? Sou muito feliz. Hoje a carreira do atleta ficou para trás e eu gosto do que eu faço. Claro que às vezes você, né, gostaria de estar disputando títulos maiores, né, mas a gente vive a nossa realidade. Mas eu sou muito feliz. Talvez dentro da minha profissão seja a maior felicidade que eu tenho realmente é trabalhar com isso. Eu sempre gostei muito de trabalhar a céu aberto, gostei muito de trabalhar com gente, né, e são desafios grandes que a gente tem aqui, por isso é o que me torna feliz, são esses grandes desafios. Rogério, o técnico quando assume um time, a gente viu isso recentemente, vou te dar um exemplo, o Thiago Nunes chegou e falou, preciso de 30, 40 jogos para implantar alguma coisa, minha filosofia. Aí um técnico, para se sentir confiante, precisa de quanto tempo na carreira? Você se considera já em que nível como técnico que você está? Você já está pronto para qualquer tipo de desafio, alçar qualquer voo, pegar qualquer equipe, ir para o exterior, sei lá? Ou você ainda está num processo de amadurecimento, na sua autocrítica, aí você fala, não, preciso estudar mais, ter mais experiências de campo mesmo, enfim, em que estágio você se considera como técnico? O amadurecimento eu acho que é constante, viu, Mauro? Eu acho que você vai aprendendo a cada dia. Se eu não estaria pronto, por exemplo, para trabalhar um time fora do Brasil, ou, sei lá, que não falasse o espanhol, talvez. Você tem que dominar a cultura do país, principalmente a cultura, né? E a língua, claro, é muito importante você aprender, mas a cultura do país é muito importante para que você consiga trabalhar fora dele. Além do que, para si, para fora do país trabalhar, eu acho que você tem que fazer um trabalho consolidado no clube, né, do eixo lá embaixo mesmo, aí embaixo no caso, para que você chegue, talvez até uma seleção brasileira hoje, para depois você pensar nesse processo para fora. Agora, dentro do país, assim, eu me sinto tranquilo para trabalhar. Eu trabalho aqui num clube que põe 60 mil torcedores no estádio. Tempo é uma coisa muito relativa. Você, quanto mais tempo num lugar, você vai se adaptando a ele, ao estilo do que as pessoas gostam, ao material humano que você tem. Depende muito do material humano que você tenha.
Eu, por exemplo, o que eu tenho que evoluir, talvez, entender todos os modelos de jogo, né? Hoje nós jogamos no modelo de jogo que eu fui aprendendo com o tempo, eu domino ele hoje com facilidade, porque há 1 ano e meio a gente joga assim. Em 2018 nós jogávamos num sistema diferente que eu aprendi também a dominar. Então, a cada experiência. E aqui a gente não escolhe o sistema de jogo. A gente se adapta aos jogadores que a gente tem para exercer esse sistema de jogo. Esse talvez seja o estágio que eu me encontro hoje. Oi, André, um abraço. Mauro, um abraço para você. Faz tempo que a gente não se vê. Vamos tentar, pelo menos de uma maneira um pouco mais próxima, conversar mais. E, Rogério, um prazer em te rever e principalmente conversar com você aqui. Eu lembro de uma frase sua, um raciocínio que você fez no seu período anterior à transformação em técnico, que foi quando você teve uma experiência curta no São Paulo com o Juan Carlos Osório. Ele teve uma experiência curta no São Paulo, né? Mas por consequência você também teve uma experiência curta com ele. E você dizia que naquela época você achava que estava preparado para deixar de ser jogador e começar a ser técnico. E nesse tempo com ele você entendeu que essa viagem seria mais longa do que você imaginava. Na sequência da pergunta do Mauro sobre como você se vê hoje como treinador e em relação ao que aconteceu também, desde a sua primeira passagem no Fortaleza, a tentativa de sequência no Cruzeiro, a volta para o clube, onde você exerceu de fato a profissão de treinador, porque o período no São Paulo também foi bastante complicado. Mas você se enxerga hoje como em relação a essa coisa toda do aprendizado? E se você nota que isso continua acontecendo semanalmente, a cada mês, nessa sua caminhada? Com certeza. O Osório, eu trabalhei com grandes treinadores, né, antes do Osório. Lógico que estilos diferentes, né? Mas assim, eu vou até um pouco além, cara. Eu acho que eu fui encontrar mesmo a essência do que eu queria e da compreensão sobre o trabalho quando eu fui visitar, por exemplo, o Liverpool. Conheci o Michael, né, que trabalhou comigo no São Paulo. Eu aprendi muito nesse tempo, cara. Nas visitas fora que eu tive, assim, olhar os modelos de treinamento, intensidade de treinamento, poder perguntar para grandes treinadores, né? Eu tive a oportunidade de perguntar para o Ranieri como é que ele conseguiu ser campeão inglês com o Leicester, né, por exemplo, né? E eu esperava uma resposta extremamente elaborada. Ele falou, é muito simples, ele falou. Eu tinha um baita goleiro, os zagueiros nunca olhavam para ele. Quando ele pegava na bola, o zagueiro virava de costas e nunca quis a bola. Eles nunca davam mais que 3, 4 toques no campo de defesa. Nós lançávamos à frente, tinha um centroavante que estava fazendo gols com uma confiança lá em cima. Laluz pela esquerda. E, assim, uma resposta bem simples de um time que não tinha construção de jogo, né? Falou, não lembro se o Chelsea, eu não lembro qual time estava ligado na Champions League. Outro time estava concentrado aqui, o Arsenal não estava bem. Então, assim, você vai aprendendo que não é só de uma maneira que você consegue jogar. Mas eu vivi muito tempo atrás no gol, olhando o jogo, né? E eu acho que construir o jogo é a coisa mais bacana que pode existir para um treinador. Você sair lá de trás com a bola, ou você mesmo numa ligação mais rápida, mas você ter essa iniciativa da construção de jogo. E foi onde eu fui me desenvolver, tanto com o Osório, depois com esse convívio de 6 meses com o Michael, me ajudou muito a desenvolver a construção de treinamentos, a visão do jogo, como construir um treinamento para determinado sistema de jogo, como construir um treinamento para 24, para 21, para 17 jogadores. Hoje essa facilidade, assim, o nível de treinamentos, eu evolui muito no nível de treinamentos com a passagem, desde a passagem do Osório e depois desse contato com o Michael, com o Charles, que trabalha hoje comigo também, que me ajuda bastante. Eu acho que eu evolui bastante nesse sentido, em como conseguir aquilo que eu quero para implementar dentro de campo. Mas, assim, relembrando, passagens ótimas, desde Autuori, Muricy, Tele Santana e tantos outros que eu convivi, Cuca, enfim, grandes treinadores que eu convivi no tempo de São Paulo. Rogério, a profissão de técnico de futebol exige uma série de predicados, muitos mesmo. Vou citar aqui 4 e eu queria que você me dissesse qual é para você o mais importante dos 4. Adequar-se ao elenco que você tem nas mãos, primeira coisa. Segunda, treinar, trabalhar bem durante a semana. Terceira, enxergar o jogo e mexer bem no jogo. Quarta, administrar egos dos jogadores que fazem parte desse elenco. Das 4, qual é a primordial para você?
Você falou as 4 em sequência. Você tem que ter uma sequência desses 4 atos para você conseguir ser um grande treinador. Talvez você tenha falado nessa ordem porque você espera a 4ª resposta como a afirmativa, né? Como a mais importante, lógico, é inteligente da sua parte, até porque ela é extensa a observação e você vai lembrar, logicamente, mais da 4ª, né? Mas eu digo a você que todas elas são importantes, talvez em sequência, e a mais importante, você vai dizer, é a gestão do vestiário, né? Eu acho que a mais importante é trabalhar com gente que tenha vontade, com caras que queiram vencer, com caras que comprem uma ideia, se sentir leve no ambiente de trabalho, né? Eu acho que, assim, gerenciar vestiário para você sobreviver, isso não é jeito de trabalhar, não é jeito de viver. Eu acho que gerenciar vestiário para você motivar o cara, para você dar oportunidade, para você rodar elenco, isso é muito legal, né? Com caras que tenham boa vontade, como eu tenho no meu time, por exemplo, que são dedicados ao que fazem, isso dá orgulho. Mas gerenciar vestiário para se manter no emprego, putz, aí é melhor você sair. Eu acho que 2 coisas são importantes, sabe? Talvez 2 coisas são muito importantes. Um treinador, ele tem que ter convicção. E um jogador tem que ter confiança. Essas 2 coisas, se elas não existirem, jogador sem confiança, treinador sem convicção, pega as tuas coisas e vai para uma próxima. Olha só, eu estava tão ansioso em falar com você, tanto tempo que eu não te vejo, Ceni, que eu acabei não mandando um abraço para os Andrés, que estão aqui conosco, para quem está em casa nos acompanhando. Mas eles estão sempre abraçados por você. Dizer que é um prazer estar com você aqui, abraço a quem está nos acompanhando. Você falou agora há pouco, em 2018 eu aprendi um esquema que eu gosto muito e trabalhei bem ele, agora eu tenho outro, etc. Você não muda o time ou a forma de jogar de acordo com o adversário? Você faz algumas adaptações ou basicamente você fala, não, meu time joga assim e é assim que eu vou? Não. Eu gosto muito do sistema que eu jogo, mas eu faço as adaptações dentro do próprio sistema. Porque custa muito a um treinador implementar um sistema de jogo, uma equipe. É muito, talvez, fácil para a pessoa que está aí do outro lado. Por exemplo, nós acabamos o jogo do Grêmio, recente, né? Depois da expulsão do Gabriel Dias, nós jogamos num 4-3-2 com 3 volantes, 2 atacantes e uma linha de 4 improvisada com o Marlon de lateral direito, porque nós não tínhamos lateral direito. Então, assim, eu não gosto muito do 1 no esquema. Com exceção, a marcação-pressão do Flamengo no 4-1-3-2, que o Jorge Jesus fez, né? Jogando, deixando o Arão para trás, Gerson para frente, ou o Arão para frente, Gerson para trás. Eu não sou muito fã do 1 no campo. Eu acho que o espaço fica muito vazio. Eu gosto muito do 2, do 3, do 4 e muitas vezes até do 5, né? Do 5-3-2, quando você baixa. Eu joguei contra o Atlético Paranaense com o Renan Lodge, por exemplo, com o Marlon fazendo uma linha de 5. Ele deixou de ser o 4-2-4 para virar um 4-2-3 e a variação do Marlon para onde ele passasse o Renan Lodge, porque era um jogador que levava muito perigo. Então, assim, você tem que entender o adversário, montar o seu esquema com ou 3 velocistas, um 9, ou 4 jogadores de frente, sendo um 10 e 3 velocistas, ou um 10, um 9, 2 velocistas. É muito relativo, mas implementar um sistema de marcação, um sistema de defesa em linha média, um sistema de pressão, é muito difícil. Você dizer que você vai fazer uma variação desse esquema em meio a um campeonato, onde você joga quarta e domingo, e eu nem sequer treino entre quarta e domingo, praticamente os jogadores que mais jogam, né? Eu treino aqueles que menos jogam, para estar adaptados a funções quando entrem. É muito complicado. Eu gostaria de ter uma variação tática, mas requer tempo. Talvez, você vê, um mês de treinamento você consiga fazer uma variação tática que seja eficiente, vamos dizer assim. Ou então você consegue, por exemplo, numa semana, o jogo do Inter no sábado, né? Jogo contra o Santos no domingo. Aí você tem 6 dias para treinar, mas daí você tem que pensar o seguinte, mas e meus principais jogadores? Eles estão cansados, porque o nosso time se repete muito nesse ano, diferentemente do ano passado. Então eu não posso arriscar, exigir muito dele no treino e perdê-lo por uma lesão, porque é muito curtinho. Então eu tenho que pensar, ou eu exijo dele fisicamente, taticamente, ou eu preservo ele porque ele já conhece há 1 ano e meio do sistema, que esses caras trabalham comigo, Oswaldo, por exemplo, Romarinho, Wellington Paulista, já trabalham comigo há bastante tempo. Rogério, nesse campeonato da Série A em 2020, os clubes brasileiros vão viajar, em média, mais ou menos 40 mil quilômetros, um pouco mais do que isso. Mas os extremos são muito drásticos.
O teu time, o Fortaleza e o Ceará, que está aí ao lado, vão viajar 81 mil quilômetros. Os 4 grandes de São Paulo vão viajar mais ou menos 25 mil. 27. O Santos um pouquinho a mais, evidentemente, do que Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Você viveu essa realidade como jogador num clube que viajava menos no Campeonato Brasileiro. E agora você dirige o que mais viaja. O quanto isso dificulta o balanço de forças do campeonato e atrapalha a vida de um treinador e do grupo de jogadores expostos a tanto deslocamento? Infinitamente. É absurda a diferença, porque eu já fiz isso, como você falou, com o São Paulo, e faço hoje isso. Fiz com um time que rodava menos e estou fazendo com um time que é os dois extremos, né? Os dois extremos. E posso dizer para você, não são os 81 mil quilômetros, 81 mil quilômetros de viagem contra os 25, né? Que dão 3,5 vezes a diferença. São as tantas horas de espera em aeroporto, atraso em aeroporto, dias de treinamento que você perde, não dá para você viajar. Uma viagem de Fortaleza a São Paulo, da saída do CT à chegada do hotel, ela tem no mínimo 7 horas. 7 horas. Entre antecedência de aeroporto, viagem de avião, o trânsito de ônibus, chegada no hotel e hospedagem. Então, assim, eu não tenho como treinar um time nesse mesmo dia. Seria loucura da minha parte treinar um time no mesmo dia da viagem. Então, às vezes, a gente sai 2 dias antes. E aí, diante do jogo, você não tem muito como trabalhar. Eu trabalho parte tática, 10, 15 minutos dia antes do jogo com eles. Posiciono num campo de 10 por 15, reduzido eles, o que eu quero, da onde eu quero que saia a jogada de ataque, onde eu quero marcar melhor o adversário. Mas é muito complicado. Agora, alia isso a um elenco mais enxuto, onde você tem que repetir jogadores e numa infeliz coincidência dessa pandemia que achatou, né, o campeonato. Além disso, você tem a Copa do Brasil, que a gente já entra na próxima fase, né? Nós temos ainda ficou a decisão do campeonato cearense, que poderia, na minha opinião, ser jogado nas 2 datas de campeonato brasileiro, para ajudar os times cearenses, né, na minha opinião. Mas não, vão ser jogadas em meio ao campeonato brasileiro. Então se aumenta mais 2 datas. Quer dizer, e alia isso a 2 campos terríveis que hoje estão no Brasil, gramados, né? Que é justamente o Castelão e o Maracanã, que jogam 4 times, né, da Série A, ou seja, 20% da Série A, Fluminense, Flamengo, Ceará e Fortaleza mandam jogos. Então, quer dizer, para um time que quer construir jogo, pegar o Castelão com muitos jogos, com 3 times jogando, né, com o Ferroviário também jogando constantemente, tudo isso, colocado num liquidificador, dá uma diferença absurda. No campeonato passado, na temporada passada, né? Você ganhou o título estadual, Copa do Nordeste e foi o melhor classificado, Fortaleza foi o melhor classificado entre os times do Nordeste no Campeonato Brasileiro, classificando-se para a Copa Sul-Americana. Agora dentro de uma outra realidade, apesar de você permanecer no clube. Achatamento de calendário por causa da pandemia, ausência de torcedores no Castelão, o que imagino que faça uma baita falta para você, porque o Fortaleza nos últimos 2, 3 anos vem colocando-se entre as maiores médias de público do Campeonato Brasileiro. Já era assim até na Série B, na comparação com os times da Série A. Para você, qual é o grande desafio desse ano? É possível, pensando em Campeonato Brasileiro, repetir a campanha do ano passado? Rapaz, eu acho que está muito equilibrado esse campeonato, né? Com mais 2 ou 3 peças, eu acho que é possível você brigar para o meio da tabela, né? Com mais 2 ou 3 reposições em determinadas funções, né? Pelo estilo de jogo que a gente tem, é possível que a gente consiga chegar ao próximo ao que a gente fez ano passado. Mas a linha é tão tênue, tão apertada, que você também pode estar brigando pelo 15º, 16º, 17º lugar. Eu vou ser sincero, se nós terminarmos com o Fortaleza na Série A nesse ano, eu acho que será um dever cumprido. O que a gente conseguir além disso, uma Sul-Americana, por exemplo, ótimo, será de uma valia muito grande. O torcedor do Fortaleza foi a 2ª melhor média de público do ano passado, somente atrás do Flamengo, que foi campeão. 12 das 15 vitórias foram conseguidas com esse Castelão cheio. Então há um combustível nessa torcida, há uma química, uma relação que eleva, né? O cara corre 5 minutos a mais, dá 3, 4 sprints a mais. Isso não tenha dúvida que isso mexe, né, com o psicológico do jogador. Você jogar no estádio vazio, engraçado, nós temos conseguido melhores resultados fora de casa
uma campanha melhor fora de casa, como foi o empate contra a Corinthians, como foi o empate contra o Grêmio agora, né? Como foi a vitória contra o Goiás. E uma campanha não tão boa como a gente vinha tendo dentro de casa nos últimos anos. Você perde uma semifinal de Copa do Nordeste e para o Ceará, né, que não é legal para o torcedor, que tem essa rivalidade toda. Aí começa o Campeonato Brasileiro, perdendo para o Atlético Paranaense em casa, enfim, perde depois o segundo jogo, aí vai empatar em casa com o Botafogo. É assim, eu acho que poucos técnicos, se não tivessem o passado que você tem aí, não resistiriam a esse começo. Semifinal para o Ceará, 1 ponto apenas em 3 jogos e tal. A sua estabilidade aí, a confiança que eles têm em você, são inabaláveis. Você é o Renato Gaúcho do Nordeste? Não tem muito a ver com o Renato, não, cara. Mas, assim... Não, eu digo em termos de segurança de emprego, né? Eu digo em termos de segurança de emprego, estabilidade. Tudo, eu acho que no futebol, cara, não tem muita segurança de emprego. Infelizmente, a gente não consegue fazer um projeto a longo prazo. Não, no segundo turno, não existe segundo turno sem viver o amanhã no futebol. Infelizmente, as pessoas analisam pelo resultado, né? Assim, ano passado, nós fomos campeões da Copa do Nordeste do Cearense, que deu muita confiança para se fazer trocas, mudanças de time, colocar times até abaixo. Nós jogamos com o Flamengo, por exemplo. A gente dá um exemplo com o time totalmente mudado. E nós fomos perder para o Flamengo. Primeiro que foi um pênalti bem duvidoso e depois no último lance do jogo. O Flamengo veio aqui com boa parte dos seus titulares. Então, assim, dá confiança, gera confiança. Esse ano perdendo a Copa do Nordeste, sendo eliminado na semifinal, e vou dizer para você, hein? Nos últimos anos, antes da gente chegar aqui, o Fortaleza não chegava às semifinais de Copa do Nordeste. O grande objetivo era chegar, talvez, numa semifinal. Esse ano nós já estamos lamentando que a gente perdeu a semifinal, para você ver a evolução, Exato. Né? O time do Ceará é muito competitivo. Nosso time tem muito domínio do jogo sempre contra o Ceará, mas vem encontrando dificuldades para furar essa retranca que eles fazem. Tem uma ótima saída de contra-ataque, bons jogadores. Talvez tenha um elenco maior do que o nosso, um time muito parelho com o nosso, um elenco maior do que o nosso. Estilos de jogo totalmente distintos, né? Mas, desculpa, eu não vejo... Então, se o Ceará tivesse perdido o Fortaleza, o treinador do Ceará teria que sair. Eu não vejo muito essa coisa. Eu não analiso o futebol do resultado do 1-0 para trás. Nós pegamos o Ceará um gol de bola parada. Infelizmente acontece. Olha que nós estamos treinando, nós estamos estudando. O Charles está conversando muito com o pessoal de fora de bola parada. Nós somos treinadores italianos de bola parada, treinadores ingleses de bola parada, para tentar evoluir nesse título, porque nós não tomamos gol nesse Campeonato Brasileiro de bola parada. Agora, o time não é um time alto, não é o São Paulo de 2005, que tinha Fabão, Lugano, de Carlos, Danilo, Aloísio e Amoroso, todo mundo acima de 1,80 m. Nosso time é um time mais baixo, de mais velocidade, automaticamente você vai sofrer um pouco mais disso. Agora, perder para o Atlético Paranaense, nós jogamos mal contra o Atlético Paranaense e nós nos readaptamos à maneira de jogar, mudamos um pouco a variação de jogo depois dessa partida. Fizemos uma rodada, uma mexida no time, mudamos um pouquinho com as mesmas peças, mas nós fizemos uma alteração porque os laterais estavam ficando muito distantes dos dois zagueiros e nós sofríamos muito contra-ataque. Hoje a gente tem uma variaçãozinha de jogo para que a gente não sofra tantos contra-ataques por ser um time tão propositivo. Quando joga contra times igual a você ou inferiores, exceto quando você pega times que são melhores tecnicamente do que você, vão te empurrar para trás, mas mesmo assim, você joga contra o Flamengo 56-44, contra o Grêmio 53-47 de posse. Cara, não é ruim se tratando de equipes que têm como principal característica a posse de bola. Tá, mas eu tinha impressionado, viu, André? Não, só sobre o cargo, aqui quando quiserem, eu sou bem tranquilo. Se um dia não agradar, eu entendo perfeitamente. Agora, eu tento sempre fazer o melhor pelo Fortaleza. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, onde a gente ia de palio pro treino, 2 portas, eu, Danilo, Nelson e Charles, ia trabalhar num lugar que a gente não tinha praticamente campo. Nós chegamos a treinar em espaço de 50 por 30, para treinar 25 jogadores. Hoje o Fortaleza tem um campo que para vocês aí no sul do país, no sudeste do país, é uma coisa padrão. Hoje nós temos campo com irrigação, então a gente consegue molhar o campo, um campo com bom gramado para treinar. Estamos construindo um novo campo, quer dizer,
E isso é padrão lá para Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Inter, Grêmio. Para nós, isso não existe, cara. Quando chove aqui, era difícil treinar. Então, assim, hoje nós temos uma fisioterapia, sala de musculação, tudo frente ao campo, construído. Agora não tem dinheiro. O clube não tem dinheiro, mas a gente tenta não endividar o clube, não trazer jogadores mais caros, não gastar em contratações que saiam do nosso padrão financeiro para não desagradar os demais atletas que ficam aqui. Tudo isso também é uma gestão de não só de elenco, como de... Né, isso também passa pela parte da diretoria do clube. A gente tenta dar uma linha de raciocínio e eles, logicamente, tocam o barco. O Mauro me tomou a primeira, eu tive que dar uma adaptada, sabe assim? Quando você leva um gol nos primeiros 5 minutos de escanteio, você fala assim, pô, e o meu plano, né? Eu tive que dar uma mudada aqui. E eu ia perguntar outra coisa, mas eu não posso deixar passar essa história dos treinadores ingleses e italianos que estão te ajudando com bola parada, Rogério. Como que é o trabalho dessas pessoas? Como é que faz, do ponto de vista prático? Cara, eu não falo italiano. O Charles, ele fica mais incumbido disso, né? Ele fala 5 idiomas e tudo. E nós fomos atrás de entender como funcionava a bola parada em times menores da Itália, da Inglaterra, porque eles investem muito na bola parada para jogar contra os grandes dos mesmos países, né? Então nós fomos estudar, tentar aprender coisas novas. Eu modifiquei um pouco o sistema de marcação, eles foram explicar quando vão 2 para a bola, o que você faria, quando vão 3, como se marca os espaços. Então nós mandamos os gols que nós sofremos, e eles são analisados com respostas para o que devemos fazer. E nisso nós melhoramos muito na bola parada defensiva, mas conseguimos fazer 4 gols pós-pandemia na bola parada ofensiva, sofremos 1, foi contra o Ceará. Mas como nós não temos a característica exata dos jogadores, do padrão europeu, nós não vamos conseguir fazer, logicamente, tudo. Mas a gente vai aprendendo um pouco da visão de especialistas de bola parada. Eu não estou falando de treinadores, estou falando de especialistas em bola parada. E isso tem ajudado bastante a gente. Então, por isso que eu acho que sempre estar aprendendo. O Mauro falou, em que estágio você está? Eu estou sempre aprendendo, ou tentando aprender. Se fosse fazer o caminho contrário e você tentasse explicar para esse pessoal de fora, do futebol europeu, como é que funciona a ciranda dos treinadores aqui no Brasil, que a cada rodada um é demitido, eles teriam muita dificuldade em assimilar. Você ia explicar e eles em assimilar. E agora tem uma realidade para você relativamente nova. A cada vez que um treinador de um time importante é demitido, o teu nome aparece ali como um dos primeiros citados, um dos mais cotados. Queria saber como é que você está se relacionando com essa novidade. E a segunda pergunta, que também tem a ver, para aproveitar e fazer 2 em uma, na verdade, Rogério. Nem sei se foi desse jeito, tá? Mas como é que aconteceu do telefone tocar para você de novo com o DDD de Belo Horizonte e o Cruzeiro, depois de tudo que se passou lá, tudo bem que com outro comando, te procurar para voltar para lá? Como é que você reagiu? Eu gosto dessa sua afirmação de algo que não foi confirmado. Essa coisa de tirar do entrevistado uma resposta de algo que ele não deu. É muito inteligente da sua parte. Bom, primeiro, com relação a ser sondado por um outro clube ou ser colocado na imprensa como uma possível contratação, eu acho que só valoriza o teu trabalho, mostra que de alguma forma alguém enxerga algo de bom no teu trabalho. Então eu não vejo nada de absurdo, nada de inconveniente ou coisa assim, muito pelo contrário. Me sinto muito lisonjeado quando um time pede seu treinador, que é tão corriqueiro, como você falou, que não dá nem para explicar para alguém de fora que a cada rodada ou a cada uma rodada e meia cai um treinador no Brasil, né? Mas eu fico contente. E assim, sempre o cara que está empregado, ele tem um valor a mais no mercado, né? Porque as pessoas procuram alguém que está fazendo um trabalho assim. Quando você não está empregado, é mais difícil você ter esse mesmo valor, né? Então, assim, por isso talvez que surjam tantas especulações. E também é muito mais bacana para a imprensa, né? Especular um cara que está empregado, que dá muito mais notícia do que um cara que não tem um emprego no momento, né? Agora, assim, eu fico lisonjeado e nunca disse que tocou um DDD... Da onde mesmo que você falou? Belo Horizonte.
BH. Belo Horizonte, eu não sei, não lembro, nem lembro do DDD de Belo Horizonte, pra ser sincero. Quer dizer, não teve Cruzeiro? O Cruzeiro? Não teve Cruzeiro de novo? Tá lá, sim. É. Era um belíssimo time para se trabalhar, Plihal. Uma pena que o que fizeram com o Cruzeiro, assim, foi... porque o Cruzeiro foi um time que eu sempre enfrentei, tive muita sorte contra o Cruzeiro quando eu jogava, né? A gente nos confrontos São Paulo e Cruzeiro, eu sempre fazia gols, o São Paulo ganhou muito contra o Cruzeiro, mas eu tinha uma admiração muito grande pelo clube, né? Então, assim, além da camisa, que eu acho muito bonita, sabe? A camisa do Cruzeiro, esse tom de azul, né? É bonito que tem o Cruzeiro, mas infelizmente lá no Cruzeiro, quem administrou naquele tempo, infelizmente não soube. E eu acho que o Cruzeiro vai ter sérias dificuldades, assim, mas não deixa de ser um grande clube. Fui muito bem recebido, adoro os funcionários até hoje, lá são muito bem tratados. Fiquei 21 dias dentro daquilo. Eu saí um dia para jantar, em 21 dias. Morei dentro do CT 21 dias para entender como tudo funcionava. Mas quando eu entendi como tudo funcionava, eu fui embora porque mudei para uma casa e aí eu entendi que não ia funcionar muito, né? Além do que eu paguei para trabalhar no Cruzeiro. É muito bom esclarecer isso, tá? Eu gastei muito dinheiro para ir para Minas e eu vou ser sincero, eu nunca recebi um centavo por qualquer dia de trabalho no Cruzeiro até hoje. Tento até hoje, nunca entrei na justiça contra ninguém, para não gosto disso, mas é muito triste assim, você nem recebeu uma ligação sequer para cara dizer, olha, vamos tentar fazer assim, assado, absolutamente nada. O Cruzeiro, eu fico triste porque é um grande clube, mas eu gastei dinheiro, paguei rescisão contratual da onde eu morava, rescisão contratual da onde eu aluguei um imóvel, mais transferência, carro, tudo. Eu gastei muito dinheiro para ir trabalhar no Cruzeiro. Lamento não ter conseguido ajudar. E uma coisa eu te digo, se tivesse ficado com as mudanças que estavam sendo implementadas, o Cruzeiro não iria para a Série B. Isso eu garanto para você, porque tinham bons jovens jogadores, aliados a alguns experientes jogadores e que são de caráter assim, fora de série. Eu acho que o Cruzeiro conseguiria escapar da zona de rebaixamento. Talvez não exporia, né, não colocaria todos os problemas, e aí talvez aquela bola de neve também continuasse, talvez não teria essa clareada que deu no Cruzeiro nos últimos tempos. Foi muito pouco tempo, lógico, mas eu te conheço pra chuchu e afirmo que nunca te vi tão pé da vida quanto depois daquela saraivada pro Grêmio no Independência, na mesma semana, né, da eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Aquele foi o dia mais difícil das tuas duas carreiras, a gente pode colocar dessa maneira. Você teve até perdas mais significativas, mas pelo contexto, foi o dia mais duro da tua vida profissional? Não foi o dia mais duro. A vida da gente vai sendo de dias felizes, de dias tristes. Duro, por exemplo, você conseguir competir de igual para igual com o Flamengo no Rio e tomar um gol aos 42 minutos do segundo tempo, você também sai triste. Aquele dia a única coisa é que era um time que foi colocado todos os jogadores que eram mais experientes e que tinham rodagem e tudo, e o time correu muito pouco, rendeu muito pouco naquele dia, né? E aí você vê que o teu trabalho não faz sentido, né? Com esse propósito ele não faz sentido. Mas eu repito, então, os maiores culpados são as pessoas, aliás, uma pessoa em especial que dirigiu o clube, nem tanto os jogadores. Bem, eu ia fazer uma pergunta sobre outro assunto, mas não posso perder o gancho do Plihal e vou que nem ele, então fazer duas em uma. Não tocou, ao contrário do que ele afirmou contra o Cruzeiro, mas não tocou o telefone corintiano, mas se tocasse, o que o Rogério Ceni iria responder ao Corinthians? E aí a pergunta que eu queria te fazer, emendando depois, é o seguinte: o ano passado o Jorge Jesus foi campeão brasileiro e o Sampaoli foi vice-campeão brasileiro. Isso foi uma coincidência ou eles são mesmo diferenciados? Pode começar pela do Corinthians, que não tocou o telefone, ok. Não, o telefone 011 toca bem mais do que o 31. Todo mundo está em São Paulo, então, né? Lembrou do DDD, né? Lembrou do DDD de Minas, né? Lembrou. Porque o Plihal falou agora aqui, ó. Na verdade, falei nada. Sim, mas é isso. Assim, o Corinthians foi um grande adversário.
talvez a carreira tem muita importância, fatos relevantes que aconteceram por ser o Corinthians, né? Então eu tenho um respeito muito grande por Corinthians e Palmeiras, com o próprio Santos também, né? Mas eu me refiro sempre mais a Corinthians e Palmeiras por ser da cidade de São Paulo, né? Os times da mesma cidade, né? Mas para mim, primeiro, eu acho que já não haverá um convite de Corinthians e Palmeiras para mim, porque o Gagliotti falou uma vez que não seria, eu não lembro a palavra que ele usou. Conveniente. Não seria conveniente, acho que foi, né? Eu acho que ele tem total razão. Eu tenho o maior respeito pelas duas entidades, mas essa rivalidade que existiu durante 25 anos, durante, sei lá, 18 anos, que eu joguei, 19 anos que eu joguei no São Paulo como titular, ela seria levada... Imagina, eu vou dizer uma coisa. Se acontece comigo o que aconteceu com o Thiago Nunes, aliás, não aconteceria nem 15% do que aconteceu, uma campanha ruim, tá entendendo? Porque o torcedor mais apaixonado, talvez o cara mais centrado, ele compreenda, né? Mas o torcedor mais apaixonado, ele nunca vai entender. E eu compreendo isso perfeitamente. E até admiro, porque é admirável da parte do torcedor ser tão fiel, como diz o nome da sua torcida, ao clube. E também a minha fidelidade ao São Paulo também, eu acho que ela, nesse caso, é muito recente, né? Eu não digo nunca, tá? Não posso dizer nunca. Mas, assim, eu acho que não é compatível, no momento, trabalhar tanto em Corinthians quanto Palmeiras. Seria, talvez, não cabe, talvez, analisar isso nesse momento. E sobre o Jesus é um baita treinador, não tenha dúvida disso, e pegou o melhor time do Brasil para trabalhar. Ele pegou o time num momento que não estava tão bom, entraram mais, sei lá, Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, quem mais? Alguém? Não lembro? Pablo Mari, zagueiro. Pablo Mari. E o Pablo Mari. 4 peças faz diferença, né? Mais a capacidade dele, que o cara é muito bom. Mas o time do Flamengo era redondo. Deu também, acho que foi a parte física, deu uma evoluída grande no Flamengo, a marcação-pressão, machucarem poucos jogadores, né? Isso tem que se valorizar, porque isso também é trabalho de uma comissão técnica, do seu preparador físico, né? Ele é, sem dúvida, um grande treinador e pegou o melhor time do Brasil. Já o Sampaoli, ele é um grande treinador, posso afirmar, porque eu passei uma semana com ele no Sevilha e sempre gostei muito de enfrentá-lo, né? Quando jogava, né? Eu tô falando, né? Quando ele era treinador da Laú, né? Nós tivemos confrontos e tal, um treinador que arriscava muito, né? E vinha para cima, pressionava, o estilo de jogo que todos vocês conhecem muito bem do Sampaoli, e ele extraiu, acho que o máximo que ele podia do elenco que ele tem. Se você me disser assim, Jorge Jesus, fantástico, um treinador muito acima da média. Sampaoli, fantástico. Quem conseguiu mais? Pelos elencos que tinham, eu acho que o Sampaoli extraiu mais com o vice-campeonato. Mas o Jorge Jesus, para mim, foi fantástica a passagem dele, eu acho que foi engrandecedora, de muito aprendizado para todos nós, para mim, para outros treinadores do Brasil. Sem dúvida nenhuma, 2 treinadores extraordinários. Eu vou entrar nessa onda da 2 em 1, tá? Na verdade, vão ser 2 em 2 mesmo, porque... vamos lá. Lembrando de outra coisa que você disse no início da sua carreira de treinador. Você não se via trabalhando tão longe na vida ainda na beira do campo. Você ainda acha, depois desse tempo já, né, com a mão na massa aí, entendendo muito bem o que é essa profissão e o que ela te traz e o que ela também te toma, você ainda acha que nós não vamos gravar um Bola da Vez? Parabéns, Rogério, 70 anos de idade, trabalhando aí como técnico, vários títulos e tal. Essa é a primeira. E a segunda, recentemente você entrou no Morumbi como adversário, técnico do Fortaleza. Você lamentou ou festejou o estádio não ter público? Eu lamentei. Com certeza lamentei. Primeiro que o público é a alma do jogo, seja em qualquer estádio. No Morumbi em especial, foi um estádio onde eu morei, embaixo das arquibancadas 4 anos, e tenho assim, um carinho imenso pelo torcedor são paulino. Se ele ia torcer contra mim? Claro que sim. E teria que torcer contra mim, não tenha dúvida, né? Se eu ia ficar feliz se o Fortaleza ganhasse, com certeza. Se eu comemorei o gol, com certeza. Mas sempre com o maior respeito do mundo. Então, lamentei muito não ter o público no estádio. Torcedor são paulino sempre vai ter um espaço guardado no meu coração, por tudo que a gente viveu juntos. Não tem a mínima dúvida disso. E o São Paulo está em boas mãos hoje com o Diniz. Terceiro, né? Terceiro, atrás do Flamengo em saldo de gol, alguma coisa assim, né? Mas numa campanha boa no Campeonato Brasileiro, deu uma reagida boa.
E vai seguir, eu tenho certeza que tem que seguir há muito tempo, há muito tempo com o Diniz ainda pela frente, para conseguir bons resultados e também estabelecer um padrão de jogo, como você fala, né, Mauro? E para mim foi uma infelicidade não ter o torcedor presente no Morumbi, até porque naquele momento o torcedor ia pressionar o São Paulo pelo jogo que fez contra o Fortaleza, e poderia ajudar o Fortaleza, porque o São Paulo teria que estar em mais e o Fortaleza encaixaria melhor no sistema de jogo do Fortaleza. Então, para isso já era também, em benefício do Fortaleza, também era importante a presença do público. E a outra pergunta, André, desculpa. Sobre não... Setentinha, 70 anos de idade, como treinador ainda trabalhando? Não, 70 é loucura. Assim, a vida no esporte, ela te dá muita coisa boa. E é muito legal trabalhar com isso, sabe? Mas ela te leva tanto, cara. Te leva os cabelos, te leva os joelhos, te leva tornozelo, tudo, né? E eu, assim, não me vejo nessa idade como o Jupp Heynckes, por exemplo, né? Que chegou campeão com o Bayern, né? Ganhando tudo em 2012, pode ser? 2012? Não lembro, acho que foi 2012, antes do Guardiola. 2012. 12. Não, 2013. 12, 13, na temporada 12, 13, né? Eu acho que foi, né? E assim, com 69, se eu não me engano, na época, 69, 70, né? Bem, assim, tudo, eu acho que a casa do 60 já tá bom demais. Se eu chegar vivo nos 70, eu já estou feliz. Com 70, se vocês me convidarem, com 70, se vocês me convidarem, eu tô aí, mais velho hoje, né? Estaria mais velho que vocês, aí fazendo mais um comentário na ESPN, tranquilo, com calma. Não, tá convidadíssimo, já. Então, até lá já assinamos o contrato para 2050. O Alex fez essa brincadeira. Em 10 minutos ele já tinha recebido um e-mail para assinatura dele e tudo mais e tal. Então toma cuidado. Esse pré-contrato você pode assinar já. 2043, tá fechado nós aí na Bom, vou discordar de duas certezas que o Rogério acabou de dizer que tem. A primeira é que Palmeiras e Corinthians não vão procurá-lo. As diretorias no Brasil seguiam muito pelas respostas do público, no caso do torcedor. Agora, nesse meio tempo aí de Corinthians, as enquetes que fizeram com nomes de possíveis treinadores do Corinthians tinham, claro, o Rogério Ceni em todas com um bom percentual de aceitação. Quer dizer, o convite uma hora vai chegar. Você pode dizer sim ou não, mas vai chegar. De Corinthians e de Palmeiras. Você pode ter certeza disso. E tenho mais certeza ainda que você com 70 anos vai estar na beira do campo sendo treinador de futebol ainda. A gente vai ter que esperar mais uns 5, talvez. Mas assim, duvido que você... Eu fico feliz porque, assim, sempre teve muita rivalidade, né? Mas sempre teve muito respeito, sabe? A grandeza do São Paulo sempre se deu pelo tamanho do Corinthians e do Palmeiras, né? E você tem que saber entender isso, né? E eu acho que o torcedor também entende esse respeito que sempre existiu para com os dois, né? Depois a gente foi treinar no Palmeiras, cara, os caras, o Cícero, o pessoal todo lá, os funcionários, me recebem muito bem cada vez que eu vou para Fortaleza treinar no Palmeiras. E para mim era uma incógnita, tá? Porque eu nunca tinha entrado, né, dentro do CT do Palmeiras. E assim, eles me recebem muito bem, facilitam sempre horários para a gente de treinamento, molhar o campo para a gente, para ajudar a fazer o trabalho. Quer dizer, eu sou muito grato ao respeito que eu sempre tive por esses clubes, ou por todos os clubes, né? E também o respeito que vem de lá para cá. Primeira parada, primeira e única. Só um segundinho, Maurão. A gente tem que fazer obrigatoriamente a primeira parada, já estamos super estourados, mas temos ainda uns 15 minutos de programa. Guarde a pergunta pro próximo bloco. Bora da vez com o Rogério Ceni, técnico do Fortaleza. Volta já. Não há jogador no mundo que jogou mais jogos com um só time do que Rogério Ceni com o São Paulo. Também não existe outro caso de um jogador que com 41 anos siga sendo peça-chave de uma equipe de alto rendimento. Porque muito além de suas defesas, seus gols e seus títulos,
Rogério Ceni é a alma do São Paulo. Jogo, vitória, acabou, ponto final. Estamos combinados. Nós vamos ser campeão, nós vamos ganhar pela quarta vez. Escrever história. Disparado, mais importante que técnico, diretor de futebol, presidente, uma lenda. Uma lenda consciente de que uma viagem de 24 anos está chegando a seu fim. Uma briga interna comigo mesmo, mas vai chegar o momento. E eu não vou estar preparado para o momento, mas vai acontecer. Alguém que viveu tão intensamente isso vai estar preparado? Isso é uma mentira tão grande como dizer que estaria preparado para jogar a primeira partida. Uau, esse material, legal, hein, cara? Material foi aproveitado do Destino Futebol, uma série produzida pelo nosso amigo André Kfouri Martin Einstein, que daqui a pouquinho vai participar do Bola da Vez, que era justamente sobre vida após futebol. Santiago Solari, que depois chegou a dirigir o Real Madrid, na época trabalhava na categoria de base, também foi um dos protagonistas desse documentário, aí narrado pelo João Castelo Branco aqui pro Brasil, para a ESPN do Brasil. Bom, por falar em Martin Einstein, ele sempre tem interesse agora sobre a sua vida como treinador e ele nos enviou também uma pergunta, uma curiosidade ao teu respeito. Diga lá, Martin. Olá, Rogério. Um abraço muito grande desde Madrid. Eu queria perguntar para você o que você acha el perfil de jogador de futebol, de atleta, que hoje você encontra aqui na Europa. Porque na antiguidade, quando era um mundo menos comunicado, tinha um perfil de jogador brasileiro, um perfil de jogador argentino, um perfil de jogador uruguaio, um perfil de jogador italiano, alemão, mas agora está muito misturado, né? Você poderia falar de Mbappé como um jogador tranquilamente sul-americano, poderia falar de jogadores sul-americanos que eles parecem muito jogadores europeus, também treinadores, né? Europeus que trabalham na América do Sul, Jorge Jesus ou Domenech Torrent, está todo muito mais misturado. Você acha que se está perdendo a essência do treinador sul-americano, treinador europeu, jogador sul-americano, jogador europeu, ou não? Um abraço muito grande e nada, tudo de bem para você. O Martim fez uma matéria, agora eu lembrei dessa gravação que nós fizemos no CT, ele foi fantástico, uma produção nota 1000, assim, altíssimo nível, foi essa produção no CT. Eu lembro, eu não sei exatamente qual ano, acho que não sei se foi 2015, pode ser que foi. Não 14. 14? 14, o cara fora de série. Eu acho assim que ainda o mercado sul-americano é muito atrativo para a Europa. Eu acho que eles ainda veem, principalmente no jogador brasileiro, um jogador com diferencial, que é o drible, que é 1 contra 1, que na grande maioria existe essa dificuldade na Europa. O jogador argentino, uruguaio, talvez é visto pelo mercado ainda como, primeiro pela língua, já uma adaptação em uma Espanha, para você conseguir já ingressar no futebol europeu, acho que a língua ajuda muito, visto como um jogador mais tático, responsável, que vai, a chance de fora de campo dar errado parece que é menor do que o brasileiro, mas ainda o talento brasileiro já é elevado e moldado no estilo europeu de jogar, né? Mas eu acho que nós ainda temos esse diferencial do 1 contra 1, do balanço, do drible, que ainda faz diferença lá fora. Sobre os treinadores, acho que nós falamos um pouco, né, do Domenech, do Jesus, como ele perguntou. São treinadores que agregam, sem dúvida. Ninguém viria para o Flamengo, não estando preparado, trabalhando com o Guardiola durante tantos anos. É impossível. A única coisa um auxiliar técnico vai ter o poder de convencimento de um treinador, vai conseguir executar isso como um treinador. É só essa questão. Com relação à parte de conhecimento, treinamento, desenvolvimento de treino, sistemas de jogo, se esse cara não estiver preparado, quem estará? Maurão, você. Vamos lá. Você não se tornou um mito, essa lenda aí do São Paulo, apenas pelo seu talento, mas muito também pela intensidade com que você encara o trabalho
quem te conhece sabe disso e deve estar sendo agora talvez até mais como técnico. Então não sei se você tem tempo para ouvir música como você sempre gostava, para ir na praia, para fazer outras coisas, a não ser enfiar a cabeça aí para levar o Fortaleza ao mais alto possível. E aí, dentro disso, dessa intensidade, eu te pergunto, você tem tido tempo de ver jogos lá de fora? Tem gente lá de fora que te inspira? Você gosta de ver um time do Guardiola jogando, do Klopp? Ou você ainda se baseia muito naqueles técnicos com os quais você trabalhou? Quem é que te... Primeiro, se tem tempo para isso. E se tem, quem é que você gosta de ver e fala, puxa vida, eu vou botar meu time e tentar fazer isso, etc. Não, primeiro assim, um esclarecimento. Um time brasileiro jamais conseguirá fazer o que um time europeu faz. O Flamengo chegou muito próximo, jogou parelho com o Liverpool numa final de Mundial, ok. Mas o jogo, ele nunca vai desenvolver na mesma velocidade, a grama é diferente, a temperatura é diferente. Se você ver, nós acabamos de ver o Martim perguntando do sul-americano, do brasileiro que vai para a Europa. Os melhores jogadores saem daqui, você vê o Everton, Cebolinha. Saiu agora do Grêmio, foi para a Europa. Muitos jogadores, né? O Rafinha veio para o Flamengo, agora saiu, né? Então, assim, o futebol, ele tira os seus melhores jogadores. E, assim, você nunca vai ter a velocidade de jogo que tem lá. E a qualidade dos jogadores, ali é o ponto máximo. Com relação a assistir jogos, eu não vi a primeira rodada do Campeonato Inglês, cara. Não vi absolutamente nada nesse final de semana. Aí não vi, cara, não vi. E eu gosto de ver. Se você me perguntar como cada time, eu sei que o Liverpool fez um jogaço contra o Leeds, né? O Klopp e Bielsa, né? Que o Bielsa também é um treinador que eu gosto muito, sabe? Né? Que é um treinador de muita intensidade. Mas eu vi que o Chelsea acho que ganhou ontem, né? 3-1, não foi? Ganhou. Mas eu não acompanhei jogos. Eu estava viajando, eu cheguei de madrugada aqui em Fortaleza, eu passei o dia viajando ontem. E eu não assisti nada nesse final de semana, que foi a primeira rodada do inglês, né? Eu não assisti nada. Então, assim, nem posso comentar desse ano. Do ano passado, lógico que eu vejo coisas muito boas. Eu gosto muito da intensidade do jogo do Klopp. Admiro muito a coragem do Guardiola nesse jogo de saída de bola no chão, de começar o jogo e terminar com ela tocando. O Liverpool já é um time mais intenso, um time que não hesita em bolas longas, né? Mas ele consegue marcar pressão. Esse 4-3-3 bem definido do Liverpool, né? Jogadores que não eram tão conhecidos até chegarem ao Liverpool, não tinham tanta, né? Não tinham uma magnitude como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, enfim, como caras tão já estrelados, né? Mas que conseguiram se tornar um time. E eu gosto muito do Liverpool, do Klopp, da intensidade. E a minha vida como atleta sempre foi vivida com muita intensidade. É a mesma intensidade que eu tento passar para os meus jogadores do meu time, né? De marcar a pressão, saída de bola. Mas você perdeu, você vai mudar teu jeito? Não vou. Vou jogar assim do mesmo jeito, com essa intensidade, pressão na saída de bola. E, dependendo do adversário, eu sei que eu vou ter mais ou menos a bola. Eu compreendo isso, entendo perfeitamente. E jogo, me moldo, tentando me moldar de acordo com... E gostaria de ter as substituições com jogadores muito parecidos com aqueles que eu tenho dentro de campo para manter 90 minutos um time jogando da maneira como eu quero. Infelizmente, ainda não é possível para o Fortaleza ter essa condição financeira de ter essas mesmas peças. Mas a minha intensidade como atleta e como treinador, ela continua a mesma. A vontade de vencer, o não aceitar a derrota, ele ainda continua o mesmo. 3 minutinhos para a gente terminar o programa, Xará. Tranquilo. 3 minutinhos para esse bloco. Aí, eu queria saber o seguinte. Como é o seu relacionamento com os demais treinadores brasileiros? De repente, os caras que são da sua geração permitem uma conversa mais assim semanal, por mensagem de texto? Chega uma mensagem de gente com quem você jogou, por exemplo? Sai uma mensagem sua para um Jorge Sampaoli, que agora habita o mesmo campeonato que você? Como que é isso? Eu converso. Primeiro a gente se reúne, né, normalmente em dezembro, né? Esse ano será uma exceção, eu acredito, né? Mas essa reunião que tem no final do ano, o curso da CBF que é feito, você consegue trocar. Primeiro, você troca diariamente ideias sobre determinados atletas. Por exemplo, eu vou atrás de um atleta lá do Corinthians que não está jogando, do São Paulo que não está jogando. Eu preciso, né, dessa terceira opção, quarta opção do São Paulo. Às vezes é a opção que me ajudaria muito aqui. Então, logicamente, você fala com muito analista de desempenho, fala com treinadores, com auxiliares técnicos. Eu continuo essa vida, assim, sempre conversando. E tenho o maior prazer em ouvir todos que trabalharam comigo, acompanho o trabalho de todos.
Claro que eu tenho talvez um conhecimento maior dos 10 times que eu enfrentei do que os 9 que eu ainda vou enfrentar no campeonato, né? Então você já vê o modelo de jogo de um, de outro, como joga, a característica. E eu falo sempre, Cuca, esse dia falei com ele, esse dia fiz uma postagem até do Muricy, quando ele veio fazer uma visita aqui para mim em Fortaleza, e nos times da Série B também, é onde a gente tem mais chance de captar um bom jogador. Então você vai fazendo perguntas, sempre conversando com o treinador. Rodrigo Santana, às vezes eu falo com ele, vários treinadores, independente de onde estejam, em que clube estejam, a gente acaba trocando ideias. E essa reunião dos treinadores no final do ano é muito produtiva para você ver a visão que o cara tem sobre um jogador, como ele gostaria que jogasse, pegar informações sobre jogadores que sejam possíveis você contratar. É muito importante, eu acho que essa troca de conversa e esse relacionamento se manter. Eu tenho um bom relacionamento com todos, sem exceção. Curto e grosso para ser despedida mesmo. O teu maior sonho como treinador de futebol é? Ganhar o próximo jogo. Eu gosto de vencer o próximo jogo. Vai. Vencer o próximo jogo. Não, eu sei que você induziu assim, a pergunta, ou você só tem 2 respostas que você queria. Ou a seleção brasileira, 3. Seleção brasileira, treinar um clube no exterior ou voltar para São Paulo. Essa era o teu desejo da resposta. Então vamos lá. Das 3, escolhe uma. Das 3, escolher uma? Eu gostaria de... eu acho que poder... Como atleta, eu sempre fui muito claro que eu fui extremamente satisfeito com a carreira que eu construí aqui. Como treinador, o maior sonho que eu tenho seria chegar a treinar um clube fora do país. Eu acho que esse seria o ponto alto da carreira, que eu acho que é, na minha concepção, extremamente difícil de um brasileiro hoje. Eu não vejo um brasileiro hoje trabalhando no futebol do exterior, na Europa, né? Não consigo ver um brasileiro trabalhando num grande europeu, num mercado, dos 5 grandes mercados europeus. O São Paulo um dia vai vir, mas se não vier, nós fizemos 25 anos de coisas maravilhosas. Eu acho que o torcedor vai ser plenamente satisfeito comigo pro resto da vida. O São Paulo não me deve nada, absolutamente nada. Então, assim, é bom incentivar as pessoas que hoje estão lá, torcer para que o Diniz dê certo, que continue, porque mesmo assim o São Paulo, você volta, não dá certo, alguma coisa pode ainda diminuir uma relação. Dá uma machucada. E a seleção brasileira, cara, é um só que chega. Né? O cara tem que ter muito orgulho de chegar lá, porque é um só, né? Que nem o Tite está lá hoje como, né, o representante máximo dos treinadores. Cara, é um cara só que chega lá. E trabalho de seleção, é muito diferente de clube. Eu gosto muito de trabalho de clube, do dia a dia. E desculpa. Muito obrigado, Mauro Naves. Não, que isso. Muito obrigado, eu que Mauro agradeço. Naves, André Kifuri. vocês Obrigadíssimo, aí, Rogério Ceni. E olha, não dá para duvidar de um goleiro que fez 131 gols na carreira. Se ele conseguir os 3 objetivos, não vai surpreender a ninguém. Foi o Esporte, Bola da Vez retorna no sábado que vem.